Aquela noite começou como todas as outras. Simples, silenciosa, comum demais para mudar minha vida. Eu não fazia ideia de que, em poucas horas, meu destino seria arrancado das minhas mãos. Eu estava voltando de mais um trabalho como fotógrafa freelancer, cansada, com os pés doendo dentro do salto barato que eu insistia em usar para parecer mais confiante do que realmente era. A cidade estava molhada pela chuva, refletindo luzes douradas no asfalto. Tudo parecia bonito demais para ser só mais uma noite. Entrei no prédio onde morava para visitar minha irmã, Helena. Ela sempre dizia que eu não deveria andar sozinha à noite, mas eu nunca dava ouvidos. O elevador estava demorando. O corredor estava silencioso demais. Meu reflexo no espelho da parede me mostrou uma mulher que fingia ser forte. Quando a porta do elevador se abriu, eu vi ele pela primeira vez. Alto, elegante, terno preto perfeitamente ajustado. O olhar escuro atravessou o meu como se me conhecesse há anos. Meu coração errou uma batida. E depois outra. Entramos no elevador sem dizer uma palavra. O silêncio entre nós era pesado, quase sufocante. O cheiro do perfume dele era forte, masculino, perigoso. Eu apertei o botão do meu andar, tentando disfarçar o nervosismo. Mas sentia o olhar dele queimando sobre mim. Foi então que o elevador travou entre os andares. As luzes piscaram. O espaço ficou abafado. E o medo tomou conta de mim. Antes que eu pudesse reagir, senti sua mão tocar a parede ao lado da minha cabeça. Eu estava presa entre o corpo dele e o metal gelado. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu deveria ter gritado. Deveria ter empurrado. Mas não consegui. Você está bem? Ele perguntou, com a voz baixa, firme, perigosa. Assenti com a cabeça, tentando controlar a respiração. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Os segundos dentro daquele elevador pareceram horas. Havia tensão, medo, e algo proibido crescendo no ar. Quando o elevador voltou a funcionar, eu saí quase correndo, sem olhar para trás. Mas eu sabia. Eu sentia. Aquele homem não sairia da minha vida com tanta facilidade. 2 dias depois, meu chefe me ligou oferecendo um trabalho bem melhor do que qualquer outro que eu já tinha conseguido. Uma festa luxuosa em uma mansão no alto da cidade. Empresários, políticos, e dinheiro em cada canto. Eu precisava desse trabalho. Precisava desse dinheiro. E aceitei sem perguntar nada. Quando cheguei ao local, meu estômago se revirou. O luxo era tão exagerado que me fazia sentir pequena. Vestidos caros, joias brilhando, seguranças por todos os lados. E então, eu o vi de novo. Ele estava cercado de homens poderosos. Todos o respeitavam. Alguns o temiam. Quando nossos olhares se encontraram, ele sorriu. Um sorriso lento. Seguro. Dominador. Meu corpo respondeu antes da minha mente. Um calor estranho me atravessou. Você de novo, ele disse quando se aproximou. Descobri que seu nome era Vitório. Apenas isso. Nenhum sobrenome. Nenhuma explicação. Conversamos por minutos que pareceram segundos. Ele sabia tudo sobre mim. Mais do que eu lembrava de ter contado. Ele era charmoso. Perigoso. Magnético. Quando me dei conta, eu já estava rindo, esquecendo completamente o medo do elevador. Mais tarde, ao sair do evento, encontrei Helena me esperando do lado de fora. Isabela, esse homem que você estava falando, quem é ele? Perguntou, desconfiada. Apenas um empresário, menti, sem saber por quê. Mas eu mesma não acreditava nisso. Naquela noite, eu sonhei com ele. Com o olhar. Com a voz. Com a sensação de perigo. E sem imaginar. Aquele havia sido apenas o primeiro passo rumo ao inferno mais sedutor que alguém pode viver. Eu tentei seguir minha vida nos dias seguintes. Tentei trabalhar. Tentei esquecer. Mas o nome dele ecoava na minha mente como um sussurro proibido. Vitório. Era como se tudo em mim estivesse em alerta, e ao mesmo tempo em espera. Na terceira noite depois da festa, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Se ainda quiser saber quem eu sou, vem agora. Meu coração disparou no mesmo instante. Eu deveria ter apagado, bloqueado, fingido que nunca recebi. Mas meus dedos tremiam de ansiedade, não de medo. Respondi apenas, onde? O endereço chegou segundos depois. Um dos bairros mais caros e perigosos da cidade. Troquei de roupa como se estivesse indo para um encontro comum,
mas por dentro eu sabia, nada naquela noite seria comum. Quando cheguei, vi o carro antes mesmo de ver ele. Um supercarro preto baixo, agressivo como uma fera pronta para atacar. Vitório estava encostado ao lado do veículo. A jaqueta aberta deixava parte das tatuagens à mostra no pescoço e no peito. Ele me observava como um predador silencioso. Você veio, disse com um meio sorriso. Eu não sei porquê, mas vim, respondi, sentindo minhas pernas fraquejarem. Ele abriu a porta do passageiro. O interior do carro era um outro mundo, couro, luz baixa, perfume caro. Quando entrei, senti que estava cruzando um limite invisível, algo que não teria volta. O motor rugiu, e em segundos estávamos cortando a cidade como se nada pudesse nos atingir. O vento entrava pela janela. A adrenalina subia pelo meu corpo. E o silêncio entre nós era elétrico. Você sabe que é perigoso estar comigo, ele disse, sem me olhar. Mais perigoso do que estar sozinha? E respondi, sem saber de onde vinha aquela coragem. Ele riu. Uma risada baixa, sombria. Chegamos a um restaurante particular, fechado só para nós. Vista para toda a cidade. Luzes brilhando como estrelas artificiais. Jantamos. Conversamos. Bebemos vinho caro. Ele falava pouco sobre si e muito sobre mim. Eu me senti vista como nunca antes. Você tem medo de quê, Isabela? Ele perguntou, de repente. De me apegar, respondi, sincera demais. 27. Os olhos dele escureceram. Quando nos levantamos para ir embora, minha cabeça girava não só pelo vinho, mas pela presença dele. No caminho de volta, o silêncio entre nós já não era tenso. Era carregado de desejo. O carro parou numa área deserta, iluminada apenas por postes distantes. Vitório se inclinou lentamente na minha direção. Eu senti a respiração dele misturar com a minha. Se eu te tocar agora, sua vida muda para sempre, ele sussurrou. Meus lábios tremiam. Minha mente gritava para fugir. Mas meu corpo já tinha escolhido. Então não toque, eu disse, quase sem voz. Mas eu me aproximei. O beijo veio intenso, proibido, urgente, como se fosse contido há anos. Eu esqueci quem era. Esqueci de tudo. Naquele momento eu já não era só uma mulher comum. Eu era a mulher errada, com o homem mais perigoso da cidade. E sem perceber, eu tinha acabado de assinar meu próprio destino. Depois daquela noite, eu já não era mais a mesma. Algo dentro de mim tinha sido despertado, e não havia como adormecer de novo. Vitório passou a aparecer com mais frequência. Às vezes com o carro à minha porta. Às vezes apenas com mensagens curtas, misteriosas. Confia em mim. Era isso que ele sempre dizia. E eu queria acreditar. Mas Helena começou a notar minha mudança. Meu silêncio. Meus atrasos. Minhas desculpas vazias. Você está escondendo alguma coisa de mim, ela disse numa noite. Estou apenas cansada, menti. Ela não acreditou. Naquela mesma semana, um homem apareceu no estúdio onde eu trabalhava. Terno simples. Olhar atento. Uma aura de autoridade que eu reconheceria em qualquer lugar. Isabela Montenegro? Ele perguntou. Sou eu. Sou o delegado Renato Brandão. Preciso conversar com você. Meu sangue gelou. Ele disse que era apenas uma conversa informal. Mas meus instintos gritavam que nada ali era informal. Ele fez perguntas sobre a festa, sobre Vitório, sobre o carro, sobre o restaurante. Perguntas demais. Fingi não saber de nada. Fingi que Vitório era apenas um empresário qualquer. O delegado me observou em silêncio por longos segundos. Tome cuidado com as pessoas que entram na sua vida, ele disse antes de ir embora. Naquela noite eu liguei para Vitório. A polícia esteve comigo hoje, eu disse, sem rodeios. Houve silêncio do outro lado da linha. Você está em perigo agora. Eu estou em perigo por causa de você? Rebati. Ele não respondeu. Esse silêncio foi mais assustador do que qualquer grito. Nos dias seguintes, eu comecei a perceber coisas estranhas. Homens parados na esquina do meu prédio. Carros me seguindo por alguns quarteirões. Telefonemas mudos. O medo começou a morar dentro de mim. E então veio a pior parte. Eu estava no hospital com Helena quando ouvi duas enfermeiras. O delegado está obcecado por aquele criminoso, o tal chefão da máfia, uma delas disse. Meu estômago virou. Dizem que ele se esconde atrás de empresas imobiliárias. Ninguém sabe o nome verdadeiro, respondeu a outra. Minhas mãos começaram a suar. Empresário. Imobiliária. Carros de luxo. Segurança armada. Tudo começou a se encaixar. E eu não queria que aquela verdade fosse real. Mas no fundo, meu coração já sabia. Naquela noite, eu resolvi segui-lo. Vitório saiu de um prédio comercial acompanhado por 3 homens armados. Entraram em carros blindados. Nenhum rastro de empresário comum.
Eu o segui de longe, com o corpo tremendo, dirigindo sem saber se teria coragem de ir até o fim. Eles chegaram a um galpão afastado da cidade. Lá dentro, eu vi o que não deveria ver: caixas sendo descarregadas, homens armados por todos os lados, gritos, ameaças, e no centro de tudo, ele. Vitório não sorria, não seduzia, não encantava. Ele comandava, ele mandava, ele decidia quem vivia e quem morria. Meu corpo congelou. O homem que me beijara com tanta intensidade era o mesmo que agora espalhava terror com um simples gesto da mão. Uma lágrima escorreu sem que eu percebesse. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Foi então que senti uma mão tocar meu ombro. Bonita demais para estar aqui, uma voz feminina sussurrou atrás de mim. Quando me virei, vi uma mulher elegante, olhar frio, sorriso venenoso. Eu sei exatamente quem você é. Isabela. Quem é você? Perguntei, com a voz falha. A mulher que ele deveria estar beijando, não você. Meu coração afundou. Lívia. O passado vivo. O veneno em forma de gente. Se eu fosse você, sairia enquanto ainda pode, ela disse. Porque se o coração dele já te colocou em perigo. E a máfia não vai ter a mesma piedade. 69. Naquele instante eu entendi. 70. Eu tinha me apaixonado pelo homem errado. Eu saí daquele galpão como se estivesse em transe. Minhas pernas tremiam, minha visão parecia desfocada, e meu coração estava em pedaços. Nada do que vivi até ali tinha me preparado para ver quem Vitório realmente era. O homem que me tocava com cuidado, era o mesmo que comandava o terror sem piscar. Naquela noite eu não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, eu via o rosto frio dele dando ordens e depois o mesmo rosto me beijando. Eu estava dividida entre o amor e o medo, e ambos doíam da mesma forma. No dia seguinte, Helena entrou no meu quarto sem avisar. Ela me encarou por alguns segundos em silêncio. Você se meteu em algo muito perigoso, ela disse. Meu corpo inteiro congelou. Você está sendo seguida, Isabela. Meu estômago virou. Ela contou que um paciente misterioso havia aparecido no hospital perguntando por mim, que não era gente comum, que algo estava errado. Eu sabia que ela estava certa, mas eu ainda não tinha coragem de contar a verdade. Naquela noite Vitório me chamou para encontrá-lo. Eu quase não fui, mas mesmo com medo, eu precisava encerrar aquilo olhando nos olhos dele. O encontro foi em um hotel de luxo. Quando entrei no quarto, ele estava de costas, olhando a cidade pela janela. Você me seguiu, ele disse, sem se virar. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Você sabia. Desde o primeiro passo que você deu naquele galpão. Meu corpo inteiro ficou em alerta. E por que não me matou? Perguntei, com a voz quebrada. Ele se virou devagar. Porque eu te amo. Aquela palavra atravessou meu peito como uma faca. Você não sabe o que é amor, eu disse. Ele se aproximou. Eu sei exatamente o que é perder tudo por ele. Meus olhos se encheram de lágrimas. A polícia está atrás de você, eu disse. O olhar dele ficou sombrio. Eu sei. Foi então que a porta do quarto foi aberta com violência. Homens armados invadiram. No meio deles, Lívia apareceu lentamente, elegante e vitoriosa. Acabou, Vitório, ela disse. E fiz um acordo com a polícia. Meu coração quase parou. Lívia tinha entregado tudo. Ela tinha traído ele. E me usado como isca. Vitório me olhou uma última vez. Não havia raiva. Só despedida. Os tiros vieram segundos depois. Gritos. Correria. Eu fui jogada no chão. Quando tudo terminou, Vitório já estava algemado. Ensanguentado. Mas vivo. Quando passou por mim, escoltado, ele sussurrou. Eu te avisei que sua vida mudaria para sempre. E mudou. Naquela noite, eu não perdi apenas um homem. Perdi a inocência. Perdi a paz. Perdi quem eu era. Os dias depois da prisão de Vitório passaram como um borrão diante dos meus olhos. A cidade inteira falava dele, dos crimes, da organização, da queda do homem mais temido. Mas ninguém falava de mim, do que ficou em mim, do amor que nasceu no lugar errado, do medo que agora morava dentro do meu peito. Helena tentou me proteger como pôde, me levava para o trabalho, dormia no meu quarto, não me deixava sozinha. Mas havia noites em que nem a presença dela conseguia me salvar dos pesadelos. Eu via os olhos de Vitório me procurando no meio da multidão, e acordava chorando. O delegado Renato começou a me chamar com frequência. No começo eram só perguntas. Depois viraram interrogatórios. Queriam que eu confirmasse crimes, que provasse envolvimento, que entregasse o que eu sabia. Mas a verdade era cruel. Eu não sabia de nada. Eu tinha amado no escuro, e agora pagava o preço disso. Lívia havia desaparecido.
Sumido do mapa. Depois de entregar Vitório, evaporou como fumaça. A polícia acreditava que ela tinha fugido com o dinheiro da máfia, e eu rezava para nunca mais cruzar com ela. Foi na terceira semana após a prisão que recebi a carta. Sem remetente. Sem explicação. Apenas uma frase escrita à mão. Ele só está vivo porque ainda ama você. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o papel. Naquela mesma noite, ouvi tiros ecoarem perto do meu prédio. Helena correu para o meu quarto assustada. Estão tentando matar o Vitório dentro da prisão, ela disse pálida. Meu coração gelou. Mesmo depois de tudo, eu não conseguia desejar a morte dele. Dias depois, soube pelos jornais. Uma tentativa de execução dentro do presídio havia sido frustrada. Mas Vitório estava gravemente ferido. Em estado crítico. Eu passei a noite inteira andando pelo quarto, sem conseguir respirar direito. Algo em mim gritava para ir até ele. Outra parte implorava para eu ficar longe. Mas o amor, mesmo quando destrói, ainda chama. No dia seguinte fui até a prisão. Contra todos os avisos. Contra toda a razão. Quando me levaram até a enfermaria eu quase não o reconheci. Pálido. Machucado. Respiração fraca. Mas quando ele abriu os olhos, ele me reconheceu. E sorriu. Mesmo ali, entre a vida e a morte. Você veio, ele sussurrou. Eu segurei a mão dele com força, chorando. Eu nunca deixei de vir, respondi. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Eu sempre soube que isso terminaria assim. Meu peito apertou. Então por que me envolveu nisso? Ele respirou fundo com dificuldade. Porque eu não queria morrer sem saber o que era amar de verdade. As máquinas apitaram mais rápido. Os médicos entraram às pressas. Fui puxada para fora. E naquele instante, eu senti que aquela era a última vez. Horas depois, um médico saiu. O olhar dele disse tudo antes mesmo que a boca falasse. Vitório de Luca estava morto. O chefão da máfia. O homem mais perigoso da cidade. O homem que destruiu minha paz. E também o único que tocou meu coração daquele jeito. O enterro foi discreto. Sem homenagens. Sem discursos. Sem nome algum no túmulo. Helena segurava minha mão. A cidade seguiu normalmente. Mas eu nunca voltei a ser a mesma. Meses depois me mudei. Troquei de nome. Troquei de cidade. Troquei de vida. Hoje eu fotografo casamentos. Sorrisos. Famílias. Momentos felizes. Mas às vezes, quando vejo uma noiva sendo levada até o altar, eu lembro. Lembro da noite mais intensa da minha vida. Com o homem mais perigoso da cidade. E entendo que há amores que não nascem para durar. Nascem para nos transformar, e nos perseguir para sempre.